Bom, vamos lá, gente. Bom dia. Vou dar bom dia de novo agora que está gravando. Tudo bem? Vamos lá? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre escolhas, né? Algo que a gente faz todos os dias. A gente faz muitas escolhas na nossa vida. Todos os dias dizem que a gente faz cerca de 300 escolhas por dia, né? Dizem isso, não sei se é verdade, mas eu acredito sim. Escolher acordar, escolher a roupa que a gente vai botar. Aliás, que decisão difícil, né, gente? Pra gente. A gente é difícil para escolher uma roupa. Não sei vocês, né? Mas a grande maioria das mulheres, né? A gente vai, experimenta uma e não gosta, e bota outra. Mas a gente faz muitas escolhas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é claro, pensando, né, sobre Ruth. E a gente já falou um pouco, né, sobre como Ruth, né, que é essa mulher aí que a gente está se inspirando nela. Não é à toa que ela tem um livro só para ela na Bíblia, gente. Olha que chique, olha que mulher chique, né? E ela, sem dúvida, nos inspira, né, a realmente viver a nossa vida e fazer escolhas sábias, né? A gente já falou um pouco sobre isso. As aulas acabam assim, muitas coisas a gente repete, né? Mas é importante a gente repetir também, porque isso vai gerando assim dentro da gente um entendimento maior, né? E a gente vai se sentindo, isso vai realmente internalizando, né, dentro da gente. Vou compartilhar aqui com vocês a minha. Deixa eu só, antes de compartilhar, deixa eu só colocar aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação aqui. Todo mundo vendo aí? Então, vamos lá. Então, a gente hoje, né, vai falar sobre escolhas, como a gente já falou aqui todos os dias. E até antes da gente começar, eu queria que você já fosse pensando aí em situações da sua vida em que você teve que fazer uma escolha. Certamente você vai ter aí um exemplo para contar, um testemunho para dar de um momento em que você se deparou com uma situação na sua vida e você fez uma escolha. E se você quiser compartilhar com a gente no final, vai ser muito legal a gente ouvir seu testemunho, talvez de escolhas boas que você tenha feito, de escolhas ruins, né? E de consequências e recompensas que você recebeu por essas escolhas que você fez, né? Então eu coloquei, todos os dias nós fazemos muitas escolhas, né? Às vezes a gente despreza um pouco essas escolhas que a gente faz ao longo do dia, porque algumas, obviamente, não trazem um impacto na nossa vida, mas às vezes escolhas pequenas, elas trazem algum tipo, né, de impacto na nossa vida, né? E a gente precisa olhar para isso e perceber, né, aonde a gente está indo. Eu sempre me lembro, quando eu falo disso, de uma série que o pastor André fez na igreja, chamada Destinos. Eu não sei se vocês lembram dessa série, né? E ele falava disso, que quando a gente está fazendo escolhas todos os dias e a gente está indo numa direção. Então, se a gente quer ir, por exemplo, para a região serrana, ele usou esse exemplo, né? Se você quer ir para a região serrana, mas se você pega a Ponte Rio-Niterói e depois lá pega a Via Lagos, você está indo numa outra direção. E parece uma coisa esdrúxula, né? Mas é o que acontece na nossa vida. Às vezes a gente quer chegar a algum lugar, a gente tem anseios, a gente tem sonhos, a gente tem projetos, mas a gente está indo numa direção que não é a direção daquele projeto que Deus tem para a nossa vida, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Eu coloquei essa imagem aqui, não sei se vocês já passaram aqui, né? Essa é a bifurcação da ponte Rio-Niterói. Na verdade, essa tem aqui do Rio para Niterói, mas essa aí é de Niterói para o Rio. Quando você está voltando de Niterói, você tem essa bifurcação aí. O que acontece, gente, se a gente, vamos supor que a gente queira e está voltando para casa, quer voltar aqui para o Rio de Janeiro e talvez, ou vamos botar um exemplo, outro exemplo, vamos fingir que a gente quer ir para Niterói e ali é a entrada da ponte, né? O que vai acontecer se a gente entrar ali naquela ponte, nessa entrada aí? Fala alguém aí rapidinho, o que vai acontecer? Eu estou querendo ir para Niterói, mas eu errei ali a entrada, escolhi a entrada do Rio, o que vai acontecer, gente? Abre aí o microfone rapidinho, eu não estou vendo vocês, não sei porquê. Vai ter que ir no Rio, tá me ouvindo? Tô. Bom dia, que eu cheguei agora. Ah, bom dia. Vai ter que ir até o Rio
e procurar um retorno para pegar a ponte de novo. Vai ter que andar quantos quilômetros? Eu não sei, gente, não lembro. Quantos Ah, quilômetros tem a também, ponte? isso aí eu não sei não, Roberto. A gente é ruim disso, né? Quantos quilômetros, gente? Quem sabe aí quantos quilômetros Eu tem a acho ponte? que a ponte tem 14 quilômetros, eu Exato. acho. Beleza, eu faço ideia, gente. Mas é isso aí. Vamos ter que andar vamos ter que ir lá no Rio de Janeiro, né? Voltar, andar aquilo tudo e vamos perder um tempo, né? Perder tempo, ter um gasto, né? De combustível, um desgaste do carro, em várias coisas. Às vezes é assim que acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente toma uma decisão e aquela decisão faz a gente perder muito tempo na nossa vida, né? Faz a gente ter gastos que não era para a gente ter, faz a gente ter desgastes, né? Vamos pensar assim sobre a nossa vida, desgastes desnecessários, porque a gente fez uma escolha que de repente não foi a escolha que Deus planejou para nós. E é sobre isso que a gente vai pensar hoje, porque parece, gente, uma coisa simples, corriqueira. A gente, né, toda hora está tomando decisão, mas a gente precisa pensar sobre a nossa vida, porque uma escolha, né, certa vai nos levar ao propósito, ao sonho de Deus, ao lugar que a gente desejava, e uma escolha errada também. Né? Então, a gente pensar sobre isso, hoje a gente vai falar de forma prática, como é que a gente pode, né, nesses momentos aí de bifurcação, né, a gente ligar o Waze espiritual, né? Eu uso muito o Waze, né? Não sei vocês, mas eu uso demais, assim, porque eu sou ruim demais desse negócio de caminho. Então, boto mesmo no Waze e uso direto, né? Google Maps, enfim. Então, nesses momentos de bifurcação da nossa vida, a gente precisa ligar o nosso Waze espiritual e pedir a Deus que nos ajude. Mas existem alguns sinais que podem nos ajudar a tomar as decisões certas. E eu coloquei essa frase aí: escolhas definem destinos, né? Às vezes a gente se depara com algumas situações na nossa vida e se fala assim, poxa, eu não queria estar vivendo isso. E aí a gente pensa um pouquinho, mas por que eu estou vivendo isso? Não, nem sempre foi porque a gente escolheu, obviamente. Mas a gente não pode deixar de pensar que as nossas escolhas definem os nossos destinos, né? E aí, eu coloquei, nós somos as nossas decisões. Olha só que forte essa frase, né? Eu sou aquilo que eu decidi ser. Né? Isso não é fácil de ouvir, não é fácil de pensar, não é fácil de assimilar que realmente eu hoje sou fruto das minhas decisões. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes, eu sou o que eu decidi ser. Né? Isso não traz, a gente não quer trazer com isso aquele peso, né? Ah, hoje que eu estou vivendo, então foi porque eu escolhi. Não, se a gente não está gostando, a gente já falou sobre isso, né? Se a gente não está gostando, na primeira aula, a gente falou disso, se eu não gosto do que eu estou vivendo hoje, eu tenho que olhar para o meu futuro e começar a fazer escolhas boas hoje, né? Para que eu possa viver o futuro que eu queria viver. E eu coloquei essa frase aí, ó. A vida é a soma de todas as suas escolhas. Gente, isso é muito sério, né? Isso é muito profundo. A gente precisa pensar sobre isso, né? E refletir, porque de fato a nossa vida é o resultado, é a soma de várias escolhas que a gente vai fazendo. Então a gente precisa parar um pouquinho, é o meu convite para nós hoje, para mim, né? Porque enquanto eu estava preparando, eu falei assim, gente, eu preciso olhar para isso todos os dias. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Né? O que eu estou vivendo hoje? Será que eu estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver? Né? Se não, eu tenho que mudar as minhas escolhas, né? Eu tenho que olhar para frente. E é isso que eu queria convidar vocês a fazer. E aí eu coloquei algumas ferramentas, né, que a gente pode pensar para como fazer a escolha certa. Vocês creem que a Bíblia tem instrução para a gente? Para tudo, gente. Para tudo que a gente precisa. Né? A Bíblia é um manual da nossa vida. Ela tem resposta para qualquer coisa que a gente precise. Né? E a gente precisa olhar para alguns princípios que a Bíblia nos traz, né? E com base nesses princípios, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho importante a gente pensar. Primeiro, como fazer a escolha certa? Primeira coisa, não abra mão dos seus valores. Né? Às vezes a gente... E aí eu coloquei uma pergunta aqui, né? Em quais momentos da sua vida você pode ter ficado cega para os seus valores? Aí coloquei essa imagem aí, gente, que lembra muito que quando a gente está ali no início, né, de um relacionamento, a gente está apaixonado. Né? A paixão, dizem isso, né, que a paixão ela
ela cega realmente as pessoas, né? A paixão, ela traz uma distorção, né, da realidade, se a gente não estiver atento. Mas existem momentos na nossa vida que pelo desejo, né, a paixão não só por alguém especificamente, mas a paixão por alguma coisa, por ter alguma coisa, né, ou por ser alguma coisa, deixa a gente cega. E aí eu penso em várias situações, né? Penso nessa questão de relacionamento, penso na questão, né? Quantas mulheres aí, pela cegueira, pela paixão, pelo exagero, né? Da questão da imagem, fazem coisas absurdas. A gente já ouviu várias histórias, né, gente? De mulheres que, assim, chegaram até a quase morrer, e morreram, outras morreram, porque foram, né, a paixão, o desejo como é que fala? Gente, falhou aqui. Pela beleza, né, pela questão, né, do cuidado com o corpo, acabaram fazendo coisas que trouxeram consequências sérias, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar para a gente não fazer a escolha errada, gente, é primeiro, não abra mão dos seus valores. Não abra mão dos seus valores como mulher de Deus. Não abra mão dos valores de Deus para a sua vida, né? Não abra mão, independente se você, porque quando a gente está pressionado, a gente tende, né, a às vezes realmente deixar os nossos valores de lado. Então, primeira coisa para você guardar no teu coração hoje, se você estiver vivendo uma situação que você precisa fazer uma escolha, não abra mão dos valores de Deus para sua vida, né, dos valores de caráter, né, a gente fala muito, né, sobre a questão do papel da mulher, de como a mulher, ela muitas vezes, né, e a gente conhece, aqui não, gente, aqui só tem mulher de Deus, que só mulher, ó, abençoada. Mas com quantas mulheres a gente convive, né, que abrem mão facilmente dos seus valores, né, por conta de situações, porque, né, querem alguma coisa, né, e a gente precisa olhar para isso. Meninas solteiras que estão aqui, ou, né, mulheres que ainda não se casaram, tome muito cuidado com isso, né? Não abra mão, porque às vezes a gente está tão apaixonado por alguém que a gente não olha, né, exatamente para os defeitos daquela pessoa. E aí depois a gente casa, e quantas vezes a gente já conversou com pessoas que falam, nossa, aquela pessoa mudou completamente, né? E aí quando a gente começa a conversar um pouquinho e a gente vai olhar um pouco para trás, a gente percebe que os sinais já estavam lá. A gente que não percebeu, né? A gente estava tão apaixonado, ou aquilo era tão importante para a gente que a gente não percebeu. Então vamos tomar cuidado, né, na nossa vida com isso. No momento que a gente tiver muito, né, uma coisa que a gente aprende muito lá na igreja, não tome nenhuma decisão sob pressão. Porque quando você está sob pressão, a tendência de você ficar um pouco cega para as questões é muito fácil. Então tome cuidado com isso, né? A outra questão, outro ponto aí que é importante a gente pensar, como fazer a escolha certa? Cuidado com a recompensa imediata. Eu botei essa imagem, vocês já viram esses vídeos, né, do marshmallow? É super engraçado, aquela experiência do marshmallow. Um monte de gente agora está fazendo, né? Mas isso foi uma experiência, vamos dizer, científica, né? Que eles colocaram lá uma criança dentro de uma sala, colocaram um marshmallow para ela e disseram para ela assim, olha, se você não pode comer esse marshmallow. Se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar aqui, eu vou te dar mais um, né? E aí é engraçadíssimo, né? O menino pega, né, o marshmallow, aí ele passa a mão, fica olhando, é super engraçado, né? Mas tem crianças que não aguentam e vão lá e comem o marshmallow, né? Por quê, gente? A gente tem uma tendência a querer a recompensa imediata. Quem nunca aqui, se tem alguém aqui, fala, mas olha, eu sei que a grande maioria, quem nunca aqui começou a fazer uma dieta que falaram que era milagrosa, que em uma semana você ia perder 30 quilos, né? Quem aqui nunca teve uma situação, né, de que a gente acha assim, não, isso vai ser a solução imediata. A gente tem uma tendência a achar, né, ou a querer a recompensa imediata. Então, muito cuidado com isso, né? Porque quando a gente faz escolhas baseadas em recompensa imediata, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que isso vai me dar um prazer agora. Mas e o futuro? Será que essa recompensa ela vai ser a longo prazo? Então, pensar sobre isso é muito, muito importante. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode me interromper, tá? Eu tô aqui, eu não tô vendo vocês que eu compartilhei a tela,
mas se alguém quiser falar, abre o microfone e fala, Aline, ó, pensei isso, Rafa, Márcia, Josine, enfim, fiquem super à vontade, tá? Mas cuidado com a recompensa imediata. Então, se você tiver alguma escolha a fazer, que você perceber, caramba, isso vai me... Eu acho que eu estou tendendo a tomar essa decisão porque eu vou ter logo uma recompensa. Muito cuidado, tá? Muito Aline, cuidado. Fala, pode posso falar. falar, Alexandra? Fala. Sobre escolha, né? Eu tava pensando ontem, eu estava até lendo um pouco a apostila. Eu vou falar assim um pouquinho do meu casamento, mas, gente, eu queria só que vocês entendessem que eu não estou falando mal do meu marido, não, tá? Mas realmente, assim, foi uma escolha que eu fiz num passado bem distante, que eu tenho 30 anos de casamento, eu casei com 17 anos, e assim, sem a autorização da minha mãe, ela teve que assinar, mas ela não estava bem, não queria. E foi uma escolha realmente, como você falou, com uma paixão devastadora, e querendo fazer aquilo de imediato, que tinha que acontecer, porque eu estava apaixonada. E hoje eu colho assim algumas consequências dessa escolha. Eu amo meu marido de paixão. Hoje eu escolhi amar o meu marido realmente. Eu escolho amar ele todos os dias, mas a gente passa muitas tribulações no nosso casamento por causa dessa escolha que eu fiz lá atrás, sem um comprometimento, sem uma responsabilidade, né? 17 anos, uma menina de 17 anos não tem responsabilidade nenhuma, não tem entendimento nenhum do que é uma vida a dois. Ele era mais velho. E assim, hoje realmente a nossa família é uma família muito unida, a gente se ama, mas a gente colhe as consequências dessa escolha lá atrás, meio que de qualquer jeito, né? Ele é cristão ainda, e eu creio que Deus está fazendo uma obra na vida dele, mas essa escolha que eu fiz lá atrás, realmente hoje eu colho essas consequências. A apostila dela. A gente tem alguém aí com áudio aberto. Trabalhando. Me ajuda a identificar aí. Que acho que tem alguém que não percebeu. Mas, Alexandra, é isso mesmo, né? Às vezes a gente toma, né, decisões na nossa vida sem perceber, né? Sem perceber, não. A gente toma decisões, às vezes, despreparadas, né, para tomar. Mas a gente sabe, né, que Deus é poderoso e que bom que você está vivendo essa realidade hoje de Deus na sua vida, né? De perceber que, mesmo quando a gente erra errado, ou erra errado, a gente fala demais, né, gente? Toma uma decisão de uma maneira errada, a gente tem a misericórdia de Deus que nos acompanha, né? E que nos ajuda, né? A mesmo que a gente tenha tomado uma decisão errada, Deus é poderoso, né? Para transformar a nossa história e para nos levar, ainda assim, para o lugar que a gente que Ele planejou para nós, né? E Ele transforma o nosso lamento, né, em festa, a nossa noite em dia, né? O nosso pranto em alegria. Então, assim, mesmo que a gente tenha feito uma escolha errada na nossa vida, Deus é poderoso, né, para restaurar. Mas a gente está falando, né, também do que a gente vai fazer daqui para frente. E é isso que é importante a gente pensar, né? Então, cuidado com... Obrigada, Alexandra, pelo testemunho. E a gente falou a questão, né? Cuidado com a recompensa imediata. Outra questão que a gente pode nos ajudar. Olhe mais para o que é eterno do que aquilo que é temporário. Então, essa pergunta, essa decisão vai me levar para o futuro que Deus planejou para mim? Né? Será que essa decisão que eu vou tomar, ela está alinhada com os princípios de Deus? A gente tem que passar as nossas escolhas, né, pelo filtro ali da palavra de Deus, pelo filtro, né, da vontade de Deus, para perceber, será que isso que vai me levar, né, mais para aquilo que, né, para o propósito de Deus para minha vida, ou eu estou baseando essa minha escolha em questões, né, materiais, muitas vezes, coisas que são passageiras, né? E principalmente essa decisão vai me levar para o futuro que Deus planejou para mim, né? Será que o que eu vou, essa direção que eu estou tomando vai me levar, né, para aquilo que eu quero viver no futuro? A gente precisa colocar isso numa balança, gente. Aliás, isso é uma das coisas que eu acho que eu coloquei no final, né? Mas a gente precisa ter realmente uma balança muito grande quando a gente vai tomar qualquer decisão na nossa vida, né? Colocar ali, pesar os pratinhos da balança, né? Colocar ali quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos de eu tomar essa decisão, para depois a gente realmente pensar. Outro ponto aí.
Oi, Aline, fala. posso falar uma coisa? Pode, É claro. isso. Então, eu tenho um testemunho para contar em relação ao meu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa, e aí quando eu saí dessa empresa, fiz amizades, né? E depois eu estava em casa, já tive o meu primeiro filho, fiquei em casa por um período, e me chamaram para trabalhar numa outra empresa. Um colega de trabalho meu, né, da outra empresa, me chamou para trabalhar nessa nova empresa. E aí eu fui. Se passaram 9 anos, e aí entrou uma consultora lá, né? E aí ela observando, ela entrou justamente para poder analisar o que cada um fazia, e aí ela me chamou e falou assim: Márcia, olha só, eu vou colocar você no lugar de fulano. E o fulano foi quem tinha arrumado o emprego para mim, né? E eu vou mandar ele embora, porque você faz mais coisas do que ele, e agora a gente vai juntar as duas funções e você vai ganhar quase que o dobro do que você ganha. Aline, aquilo, não, em hipótese alguma, em momento algum, foi eu fiquei tentada a aceitar a proposta. Desde o princípio eu falei, jamais, ele que me trouxe aqui para a empresa, ele é um homem de família, ele tem 2 filhos para criar, né? O que eu ganho, para mim, já está... Não é óbvio que a gente quer ganhar mais, mas, assim, a minha paz, a minha consciência, deitar no travesseiro, saber que eu estou ganhando quase o dobro do que eu ganho, porque isso custou a vida daquele cara, né, a vida financeira, né, de um pai de família, não vai valer a pena. Então, eu preferi sair da empresa, uma vez que haveria a possibilidade de ficar somente uma pessoa, eu preferi sair da empresa, porque também já era uma coisa que estava no meu coração, que eu queria seguir a psicologia mesmo, né? Enfim, aí foi um pulo. Mas, assim, acima de tudo, o valor que eu ganharia, óbvio que ia fazer diferença na minha vida, mas a nossa paz, a nossa tranquilidade, os nossos valores precisam ser colocados acima de tudo. Hoje em dia eu faço, né, a minha vida é a minha profissão, eu gosto, eu trabalho, né, eu gosto do que eu faço. Eu digo que se eu pudesse eu me dedicar 24 horas por dia na psicologia, porque eu gosto demais. Então eu estou fazendo algo que me dá prazer, né? Posso não ter o mesmo retorno financeiro, mas eu sou muito feliz com aquilo que eu faço, né? Então, eu acho que esses valores não podem ser negociados em hipótese alguma. E eu tive essa Legal. experiência. Legal, Márcia, muito legal isso, né? A gente crê, né? Sabe que Deus está realmente conduzindo a nossa vida, né? E quando a gente entrega realmente o nosso caminho, né? A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? Você escolheu, né, se apegar aos valores de Deus, né? E hoje você colhe os resultados disso. Muito legal, Márcia. E eu coloquei outro ponto aqui, né? Observe as circunstâncias. Né? Quando Deus fecha uma porta, gente, não tenta abrir de novo, não. Né? Observe as circunstâncias. Às vezes a gente está querendo tomar uma decisão e as coisas, né? A gente está olhando as circunstâncias, está tudo dizendo, né? Tudo levando a gente a não tomar aquela decisão. Né? As coisas estão acontecendo e às vezes a gente está insistente, né? Com alguma coisa, não, a gente quer isso, não, eu quero que isso aconteça, né? Eu quero esse emprego, outro dia eu vi um exemplo de uma menina, ela falando que ela estava fazendo concurso para militar, e ela já tinha feito vários concursos. E aí quando ela estava falando, obviamente que eu não falei aquilo para ela, mas eu falei assim, gente, será que essa menina, até que eu não tinha intimidade, se eu tivesse eu falaria, né? Porque eu acho que a gente também tem que ser às vezes boca de Deus para ajudar outras pessoas, né? Mas na hora que ela estava falando, eu falei, gente, será que essa menina não percebeu as circunstâncias que de repente estão dizendo para ela, olha, isso não é para você, sabe? Às vezes a gente está insistindo em coisas, né? Que às vezes Deus está falando com a gente, ei, acorda, olha aí, tô te mostrando, tô fazendo você perceber que as coisas, né, nem sempre não é essa porta que eu quero abrir para você. E às vezes a gente está insistindo, né? Então, observe as circunstâncias, né? Vamos estar atento ao que Deus está fazendo, né? Então, quando Deus fecha uma porta, a gente não tenta abrir de novo, não. Porque isso vai te levar para um lugar muito ruim, de desconforto, né? De talvez prejuízos. Né? E Deus não tem esse plano para a gente. Fala, Laila, eu vi que você levantou a mão. Laila, a gente não está te ouvindo. Eu não sei se foi a tua internet que picotou agora, mas a gente não está te ouvindo.
Você está nos ouvindo, Laila? Eu tô, você tá me ouvindo? Agora sim. Ah, eu vim para a parte de dentro. Aham. Eu tenho até um exemplo da minha vida, né, em relação não a tentar abrir a porta de novo, a gente fechar uma porta que Deus quer que permaneça aberta, né? Uhum. No ano passado, eu comecei a ter alguns episódios que eu acredito que hoje eu sei que era já o início da ansiedade, que levou à síndrome do pânico, e eu pedi para a empresa me mandar embora. Pedi para a empresa mandar embora. Eu vou fazer 6 anos de empresa agora, trabalho embarcada, então falei que não queria mais embarcar nunca mais na minha vida, que eu não queria pegar helicóptero, que eu estava cansada disso. E não tinha pandemia, assim, no Brasil, né, na época. Então eu pedi em novembro, falaram que ia ver, aí disseram que conseguiriam acordo. Aí eu falei, assim, acordo eu não quero, então eu vou continuar. E eu comecei para a igreja, voltei para a igreja nessa época. E aí a frase que eu mais falei, na verdade, eu conheci uma menina por um acaso na academia, e aí, resumidamente, eu contei a história para ela, não sabia que ela era da igreja, e depois ela foi e me mandou um áudio falando várias coisas, assim, é como se Deus tivesse tocado o coração dela para que ela falasse aquilo para mim. E ela falava assim, para eu não ter pressa, para eu entregar nas mãos de Deus, para eu ver o que ele quer para minha vida, né, para eu não me antecipar, enfim. E na igreja eu comecei a ter esse insight, sabe? E aí eu comecei a falar, eu vou onde Deus quiser que eu vá. Se eu tiver que continuar, eu vou continuar. E foi assim, eu não decidi. Às vezes a gente fica, eu fiquei confusa em alguns momentos se eu devia decidir, porque eu acho que tem alguns momentos que a gente tem que tomar a decisão. Enfim, eu mantive, continuei, a empresa me deixou 3 meses em casa, recebendo salário normalmente, como se eu estivesse embarcando, e depois me colocou para embarcar de novo. Quando achei que fosse mandar embora, me mandaram embarcar de novo. E aí já tinha pandemia, já tinha esse caos, todo mundo perdendo emprego, e eu dando graças a Deus por não ter sido mandada embora, por não ter sido demitida, por continuar empregada. Hoje eu tô aqui, eu tô no hotel, já em quarentena, né? Eu vou embarcar no dia 2, aí eu vou voltar só dia 30. Mas, assim, eu sou grata todos os dias porque Deus tem os planos dele. Eu estava de saco cheio, queria parar de embarcar, mas como se ele falou assim, minha filha, não é o momento. Ele sabia que vinha essa onda de doença, essa pandemia, esse desemprego, e ele me manteve no emprego. Né? Eu estou até hoje graças a ele, né? A Deus. E aí eu achei interessante compartilhar isso, porque eu não me precipitei, não aceitei o acordo, eu resolvi confiar nos planos de Deus, né? A partir do momento que eu passei a confiar nos planos dele, a minha vida melhorou, tá melhor. Que antes eu queria que fossem os meus planos, né? As minhas decisões, as minhas vontades. E é Muito isso. legal, Laila. Obrigada. Muito legal. Isso mesmo, né? Graças a Deus, com certeza, né? Deus te dirigiu, né? Estava contigo aí te mostrando e você ficou atento aos sinais, né? Porque às vezes acontecem coisas, né, na nossa vida que às vezes a gente não está percebendo. Às vezes estão acontecendo coisas dentro da nossa casa, né, que são circunstâncias, né, que às vezes a gente tem que estar atento a isso e corrigir aí a rota, né, porque senão a gente vai tomar decisões erradas, né? Então o teu E se fosse testemunho em outro foi momento da perfeito. vida, se fosse em outro momento da minha vida, provavelmente eu teria insistido no que eu queria e depois estaria me arrependendo e entendendo por que não era aquela hora, entendeu? Porque já aconteceu outras situações da vida que eu não ouvi, que eu não entendi os sinais e fiz valer a minha vontade e depois eu me arrependi, né? Uhum, com certeza, né? E que bom, né, que a gente amadurece, isso é amadurecimento, né, Laila? É a gente entender que realmente às vezes a gente toma decisões e às vezes temos consequências por isso e a gente aprende, né? E E começa a ter. meu marido foi demitido depois, né? Então hoje só eu trabalho. Ele está desempregado. Então, imagina se eu tivesse saído, os dois Uhum, desempregados. Ia caramba. ser complicado. Com certeza. Graças a Deus, Laila, que bom, né, que você viveu essa experiência, né, que a gente aprenda, né, olhe para esse exemplo, né, e entenda que às vezes as nossas emoções, elas são enganosas, né, e a gente sempre precisa passar as nossas emoções pelo filtro da razão. E às vezes o filtro da razão é olhar isso aí, olhar as circunstâncias, né, olhar os pontos positivos e negativos, né, e deixar de ser menos impulsivo, né? Eu sei que tem pessoas que são mais emotivas ou mais emocionais e acabam tomando decisões mais impulsivamente. Mas eu acho que eu só consegui isso também por causa, assim, eu agradeço a Deus por ter tido a síndrome do pânico. E pela primeira vez na minha vida, eu parei para olhar para dentro, para repensar várias situações, para prestar mais atenção em mim.
Se isso não tivesse acontecido, certamente eu estaria vivendo naquele modo automático o tempo todo e, de repente, não teria enxergado, entendeu? Os planos dele. Com certeza. Não, sem dúvida. A gente precisa realmente estar com essa visão, né? E pedir a Deus que nos ajude, né? A sermos pessoas que vão tomar decisões sábias, né? Decisões pensadas. Vamos lá, para o próximo. Como fazer a escolha certa? Preste atenção ao seu coração. A Laila já até falou um pouquinho sobre isso, né? Gente, preste atenção ao seu coração, olhe para dentro. A Laila colocou isso muito bem, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade de olhar tanto para dentro de mim. Né? A Bíblia fala, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Gente, o que faz um árbitro? Eu estava até lendo algumas coisas, mas eu queria ouvir alguém falando aí. O que um árbitro faz? Quem quer falar? Abre o microfone aí rapidinho. Ninguém? Estão quietinha, gente? Eu acho que ele sinaliza quando você toma uma posição errada, né? Se você fez alguma coisa que não está de acordo, ele vai lá e sinaliza para você, é isso? Também. Mas o que um árbitro, por exemplo, um árbitro num jogo de futebol, que é o que a gente mais vê, né? Quando há um lance duvidoso, que um acha que foi uma coisa, o outro acha que foi outra coisa, o árbitro ele entra ali, né, para tirar ali, para decidir. Hoje tem até aquele negócio do VAR, né? É VAR, gente? Olha aí, gente, a classe de mulher a gente não sabe nada de futebol. Mas eu acho que é VAR, né? Que é aquele negócio da VAR, câmerazinha, né? É isso aí. Obrigada, Natasha. Que é aquela câmerazinha assim, né? Que eles vão lá olhar. Mas independente da imagem ou não, o árbitro vai ter que decidir. E dizer, ó, gente, é isso, é gol, não é, né? Estava impedido, não tá. Enfim. Então, o árbitro, né? Quando a Bíblia fala que a paz de Deus, ele é o árbitro, é a paz de Deus que vai nos ajudar a tomar a decisão. Então, nos momentos em que a gente está ali sem saber, porque essas coisas acontecem na nossa vida. Há momentos que a gente se depara com coisas que a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? E eu sei que vocês já viveram situações, eu também, que eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E aí a Bíblia nos fala, né, que a paz de Deus tem que ser o árbitro. Então, se você vai tomar uma decisão, você precisa, né, colocar, eu estou sentindo paz sobre essa situação, né? Eu lembrei até uma situação super engraçada, gente, só para descontrair. A Isabela tinha uns 12 anos, 10 anos, 11 anos, e ela estava lá não, 10 não, ela tinha 12 anos. Acho que foi o primeiro clube team que ela foi, que agora é o Acampa, né? E aí eles faziam aquela noite do par, e aí um menino chamou ela para a noite, né? E por acaso nesse dia a gente estava lá, eu acho que eu tinha ido trabalhar com o Rodrigo, e de repente estou lá no quarto, ouvi um choro, não sei o que, era ela chorando lá fora, né? E aí eu fui lá, gente, aquele dia foi muito engraçado, porque ela falou assim, mãe, por que o menino me chamou, mãe? Mas eu não estou sentindo paz no meu coração. Eu falei, Isabela, que paz é essa, Isabela? Você vai fazer, o menino te chamou para ir num jantar da Cairós, Isabela, que isso? Mas eu achei tão engraçado isso. Certamente ela falou aquilo porque ela ouviu isso muitas vezes, né? Mas não tinha nada a ver, não tinha nada de par nenhuma, era uma bobeira, uma brincadeira, né? Mas eu achei engraçado aquilo. Mas assim, às vezes na nossa vida, a gente se depara com situações que, gente, a paz de Deus precisa ser o árbitro, né? Então, se você precisa tomar uma decisão, eu estou sentindo paz, né? E eu sei que às vezes é difícil diferenciar a paz de Deus, porque às vezes a gente está com medo. Porque também tem esse lado. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão, ser mais ousado, né? E às vezes a gente está aí com medo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que sentir a paz, né? Então eu sei que não é tão simples assim, porque eu já vivenciei situações que eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou sentindo paz, mas será que Aline, eu tenho medo, né? Fala. Aline, Fala. Às vezes a gente também tem que saber, prestar atenção também, essa questão da nossa vontade, da nossa emoção. Às vezes a gente quer também tanto uma coisa que a gente acha que a gente está sentindo a paz de Deus, né? No nosso coração. Porque a gente quer tanto, a gente deseja tanto algo, né? Que algo aconteça, ou que algo deixe de acontecer, ou alguma coisa assim. E então a gente realmente tem que ter ali uma intimidade, né, com o Espírito Santo para saber diferenciar essas vozes, né, que ficam falando com a gente. O que a gente deve ou não fazer.
É verdade, com certeza, porque senão a gente pode, né, se enrolar, né, tomar decisões erradas. E, gente, a Bíblia fala, né, quem quer sabedoria, peça, né? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, né? Tiago, lá no livro de Tiago, Tiago fala isso, quem quer sabedoria, peça a Deus, né? Então, assim, a gente precisa confiar que Deus tem a resposta, e Ele tem. Agora, é isso que a Rafa falou, a gente precisa crescer no nosso homem interior, né? Porque às vezes a nossa carne está bem mais alta do que o nosso espírito, né? A nossa vida com Deus às vezes está num nível bem mais baixo do que a nossa própria carne. E aí a tendência, às vezes, é a gente... Por isso que, gente, o segredo é a gente se manter realmente, como a Rafa falou, ligada ali com Deus, né? Crescendo na nossa vida espiritual, intimidade com Deus, porque é isso que vai fazer diferença. Nesses momentos, né, que a gente tem que tomar alguma decisão, a gente está ali com o nosso coração ligado em Deus, a gente vai ter uma possibilidade muito maior de tomar uma decisão baseada na direção do Espírito Santo. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, você é uma filha de Deus, o Espírito de Deus está dentro de você, você é guiada por Ele. Então, não permita, né, que as suas emoções, que as suas vontades, né, que a sua carne fale mais alto. Porque, é claro, a gente vai acordar de manhã, né, o pastor Elinho está hoje aí na igreja, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele falou, você acorda de manhã, você não precisa ligar a sua carne. Sua carne está ligada. Suas vontades estão ali, seus desejos estão ali. O que a gente precisa ligar? É o nosso espírito. Por isso que a gente sempre orienta, sugere, sei lá o quê, né, que você tenha um momento de oração antes de começar seu dia. Justamente para isso, para você ligar a sua mulher espiritual, né? Abrir sua visão espiritual sobre a situação da sua vida. Porque isso vai te ajudar a tomar decisões sábias. Então, que a paz de Deus seja o árbitro, né, dos nossos corações. O outro ponto que eu coloquei aí, né? Coloque as consequências na balança, né? Então, pese, né? Coloque lá, escreva no papel. Bom, quais são as coisas boas? Quais são as coisas ruins? Né? O que tem mais aqui? Né? Eu não sei, eu ultimamente eu tenho feito processo seletivo, né? Porque agora eu estou numa posição que eu tenho essa função. Então, às vezes, quando eu acabo uma entrevista, eu pego um papel. Sério mesmo que eu faço isso, tá, gente? Eu pego um papel, escrevo assim, quais são os pontos positivos dessa pessoa? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos? Eu coloco isso num papel, isso me ajuda. Porque às vezes eu tenho 3, 4 pessoas ali que às vezes têm até currículos semelhantes e tal, mas a gente tem que pesar na balança, né? E às vezes na nossa vida a gente não faz assim, né? Às vezes a gente vai tomando decisões sem pesar na balança. Mas espera aí, o que isso vai trazer? Né? De bom, de ruim, né? Porque toda decisão vai ter alguma consequência, né? Então, nossas escolhas nos levam a responsabilidades. Aquilo que a gente escolhe se torna a nossa responsabilidade, né? Apesar de muita gente não querer assumir essas responsabilidades, elas acontecem. E aí eu coloquei essa coisa aí, recompensa versus consequência. Porque certamente as nossas escolhas ou elas nos levam a recompensas ou nos levam a consequências, né? E a gente precisa assumir as responsabilidades dessas escolhas que a gente faz. Às vezes eu vejo pessoas também que estão vivendo situações difíceis nas suas vidas e não assumem as responsabilidades. Sempre a culpa é do outro, sempre foi de uma circunstância, sempre é outra situação. A gente já falou sobre isso, né? Se vitimiza o tempo todo. Não, eu estou vivendo isso porque o outro fez isso, né? É porque eu não consegui fazer isso. Nunca é porque eu fiz uma escolha, né? E a gente faz escolhas o tempo todo. E a gente precisa assumir as responsabilidades, né? Pelas nossas escolhas. Ah, eu estou vivendo isso hoje, né? Por quê? Porque eu escolhi, eu quis, né? Então, assim, é difícil. Às vezes, eu não estou dizendo, às vezes é duro, sim, gente. Às vezes a gente assumir, né, as responsabilidades, às vezes é duro a gente se deparar com uma situação, mas isso mostra a nossa maturidade também, como mulheres, né, de assumir, olha, eu estou vivendo isso, né, a Alexandra colocou isso, né, hoje eu vivo algumas consequências por uma escolha que eu fiz, né, e tudo bem, ninguém vai ficar com esse peso nas costas, oh meu Deus, e agora? Não, como eu falei, eu creio que Deus é poderoso para transformar qualquer história.
e transformar a maldição em bênção, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, né, de que casamentos, por exemplo, que às vezes se desfazem, e aí a gente vai conversar, gente, é impressionante. Aí a Rafa, ó, pode falar bem melhor que eu, mas assim, eu converso com pessoas que às vezes eu fico assim, gente, essa pessoa não está percebendo que ela também teve uma parcela de culpa nessa situação. E sabe o que acontece? Às vezes até acontece um divórcio, porque não houve ali um acordo, não houve ali uma parceria, um desejo de reconstrução, e o que acontece é que aquela pessoa às vezes vai viver um outro relacionamento. E aí, quando ela vive aquele relacionamento, ela leva aqueles erros que ela fez no primeiro, ela leva para o segundo relacionamento. Por quê? Porque ela não assumiu as responsabilidades pelas suas escolhas. Ela não entendeu, né, que ela fez escolhas e que aquelas escolhas tiveram influência. Né? Então, a gente precisa realmente olhar para isso, né? Todos nós. Mas vamos lá, que a gente já está aqui. Outra questão. Ouça pessoas certas, né? A gente precisa ter pessoas próximas a nós. Primeira pessoa que a gente precisa ouvir, gente, óbvio, é Deus. Eu tenho uma decisão para tomar, Senhor, me ajuda, né? Vamos lá para o nosso momento de oração, né? Pedir respostas, vamos ler a palavra. A Bíblia tem resposta para muitas perguntas, né? Ou para a grande maioria das perguntas. Talvez, sei lá, se você vai vestir uma roupa azul ou verde, obviamente a Bíblia não vai te dar essa resposta. E existem coisas que nem sempre a Bíblia tem uma forma tão clara. Eu também vejo pessoas sofrendo porque elas querem assim. E aí tem pessoas até que buscam essas respostas. Assim, eu vou no... Gente, sem nenhuma crítica, tá? Porque eu também já fui muito abençoada com pessoas que foram usadas por Deus para falar comigo. Aí eu vou na irmã fulana para ela trazer uma palavra para mim, porque eu preciso... Por quê? A pessoa quer ouvir uma coisa assim clara. E a gente precisa confiar no que está dentro da gente. Deus tem direção para nós, Deus tem direção para mim. Eu não preciso que alguém tenha uma profecia para mim. Mais uma vez, eu creio em profecia, eu sei que há pessoas que são muito usadas por Deus, mas que a gente não viva assim, né? Porque a gente tem dentro de nós o Espírito Santo, que é o nosso guia, ele nos orienta, né? Então, escute a voz de Deus no seu coração, escute a direção, né? Alinhe essa vontade, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, isso que eu estou querendo, está alinhado com o que a Bíblia fala? Se não está, gente, a Josine até falou na aula dela, né, de uma pessoa que separou, aí o marido, né, o ex-marido, casou novamente e aí agora ela estava orando para ele separar para voltar para ela, né? Quer dizer, são coisas que, assim, casou, agora ela tem que orar para dar certo lá e ela tem que viver a vida dela, né? Então são coisas que a gente tem que olhar assim, qual é o princípio de Deus, né? Escute a sua família. Às vezes, né, a grande maioria, né, não são todos, tá? Mas a grande maioria, principalmente os nossos pais, né, eles têm palavras de sabedoria, às vezes, com a nossa vida, direção. Então, ouça. Se você acha que são pessoas de Deus, né, que entendem, têm valores de Deus, ouça pessoas. E tenha mentores, tenha pessoas, né, que você pode confiar, que você sabe que são pessoas de Deus, que vão ter, né, ali conselhos sábios para te dar. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Por que não? Por que não buscar ajuda? Por que não conversar com pessoas, mas com pessoas certas? É isso que a gente vai falar hoje. Assim, até o foco lá da lição fala sobre decisões, mas fala de Ruth, porque Ruth decidiu ficar, não foi com qualquer pessoa. Ruth não decidiu ficar com uma pessoa que não era confiável, com uma pessoa que não tinha princípios de Deus. Noemi era uma mulher de Deus. Era uma mulher que tinha caráter de Deus e que revelava isso. Então, Ruth escolheu ficar com uma mulher que tinha caráter, né? E às vezes na nossa vida a gente está se associando a pessoas ou ouvindo pessoas que não têm os valores de Deus, né? E a gente precisa olhar para isso, né? Então, eu coloquei aqui, Ruth tomou decisões sábias em sua lealdade, desde o início, né? A gente falou isso, toda aula a gente repete isso, porque é muito importante, né? Ruth tomou uma decisão, órfã, né? Que era outra nora, né, de Noemi, decidiu seguir a vida dela. Eu não sei se ela tomou a decisão certa ou errada, eu sei de uma coisa, a Bíblia não fala mais nada de órfã. A gente nunca mais ouviu falar de órfã na Bíblia.
Mas Ruth foi uma mulher inesquecível. A gente está aqui hoje falando dela e ela nos inspira, né? Por quê? Porque ela decidiu, não, e eu coloquei, não basta ser leal a alguém. Lealdade deslocada é uma constante tragédia. Às vezes, você ser leal a alguém que não te valoriza, alguém que não tem os princípios de Deus, né? O que é lealdade deslocada? É quando você é leal a alguém que não é verdadeiro, sincero e nem de Deus, né? Ruth foi leal e isso é admirável, mas ela foi leal a uma mulher com caráter, integridade e grande sabedoria. Foi isso que tornou Ruth inesquecível, né? Então, assim, gente, tem mulheres que são, que podem ser mulheres que vão poder ser essas referências, né? Eu tenho mulheres na minha vida que eu sei que eu posso conversar, que eu posso, né, talvez num momento difícil, conversar, falar alguma coisa, que eu sei que são mulheres que têm palavras de Deus para minha vida. Como também eu sei que há mulheres que eu convivo e que se eu for dividir alguma situação que eu estou vivendo na minha vida, certamente eu vou ouvir coisas que não são princípios de Deus, que não são, né, que não é a vontade de Deus para minha vida. Então, tenha pessoas próximas a você que sejam mulheres que te inspiram. E que nós sejamos essas mulheres, gente. Mais do que a gente ter, sabe? A gente está precisando, sabe o que, na nossa geração? De referenciais. A gente está vivendo uma perda total de valores na nossa sociedade, porque a gente está perdendo referenciais de mulheres de Deus. A gente está perdendo referenciais de homens de Deus, né? Então, a gente tem que ser referencial, sabe? A gente está vivendo aí, a gente tem uma geração que está vindo atrás da gente, e o que essa geração está vendo? Né? Será que eles estão contando comigo? Né? Eu faço essa pergunta para mim, e eu quero que você faça para você também, porque certamente você tem sobrinhas na sua casa, tem filhos, né? Você tem meninas mais novas que estão aí próximas a você. Será que elas olham para você e falam, olha, quero ser igual a essa pessoa, né? Eu quero tomar essas decisões sábias como ela tem tomado, né? Eu quero viver como ela tem vivido. Eu me faço essa pergunta e eu quero que você faça também, porque a gente precisa ser essas mulheres que inspiram, né? Mulheres que encorajam, mulheres que são realmente influenciadoras, porque mulher para ser referência ruim, gente, toda hora. Você abre o jornal todo dia, vou arriscar dizer que todo dia você abre o jornal, tem uma história de uma mulher que fez isso, que fez aquilo, né? Essa semana, coisa assim, eu vi uma notícia, gente, que eu falei, meu Deus do céu, não sei nem por que eu tô lendo isso. Mas abri lá uma notícia de uma mulher que estava traindo, estava saindo com o marido da outra, e as duas brigaram no meio da rua. Eu falei assim, gente, essas referências estão aí o tempo todo, né? Referências de mulheres que vão dizer para as outras assim, né? Como eu já até falei aqui, você está infeliz no seu casamento, você tem que ser feliz, né? E mulheres que desistem dos seus casamentos, né? Porque não conseguem, né, ter, ou não tem pessoas ali perto que digam assim, olha, e mais uma vez, tá, gente? A gente não está falando aqui de situações extremas, né? Acho que há situações que a gente precisa ter outro olhar, né? De violência, de coisas assim. Realmente a gente não tem que viver isso na nossa vida. Mas eu estou falando de problemas, né? E às vezes a gente está ali com uma mulher e ela fala, não precisa, para que você vai ficar insistindo? Vai ser feliz, né? Então que a gente tenha mulheres próximas a nós, que sejam mulheres que nos encorajem a viver os planos de Deus para a nossa vida. Gente, uma decisão errada na nossa vida acaba com toda uma história. Eu ouvi essa semana uma história, eu não sei se essa história é real, eu acredito que sim, de um homem que, depois de 40 anos de casado, reencontrou uma colega de trabalho dele e ele foi, né, e aquele encontro que era só para uma conversa acabou, né, terminando num quarto de motel. Ele, com essa mulher, ele teve um infarto dentro desse quarto e morreu. E no enterro dele, o que as pessoas falavam? Ele foi um homem assim de um caráter assim irrepreensível. A vida inteira viveu dando exemplo, né? Ajudava na igreja, era uma pessoa, né, dedicada, um homem, um marido bom, um pai bom, mas ele morreu naquela situação. O que vocês acham que marcou a história dele? Será que foram os 40 anos que ele viveu de uma maneira fiel? Ou foi aquela única decisão que manchou toda a história dele, né?
Então, assim, que a gente olhe, né, para essas situações, né, e pense, né, eu quero que a próxima geração lembre da minha vida e eu profetizo isso para vocês, né, para cada uma de nós, que os nossos filhos, os nossos netos vão olhar para a nossa história como mulheres e vão falar assim: a minha avó, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó foram mulheres sábias. Outro dia eu ouvi no grupo da minha família, eu vou acabar, gente, que a gente já está terminando, mas eu ouvi no grupo da minha família uma tia minha falando que a minha avó, ela era de uma família católica, só que a minha avó foi criada por uma mulher que era cristã, uma mulher de Deus. E por causa dessa mulher, toda a nossa família, toda a geração da minha família teve uma história diferente, né? Toda a nossa geração, e a minha família, assim, é um ou outro que não está na igreja, a grande maioria está firme na igreja, firme com Jesus, por conta dessa decisão dessa mulher, né, de ter sido uma influenciadora. Então, olha que história linda, né? E eu quero ser lembrada assim, gente. Eu quero que meus bisnetos olhem e lembrem-se: olha, minha bisavó foi uma mulher de Deus. E as escolhas que ela fez geraram efeitos, né? Não é por conta só... E a gente hoje tem uma tendência a viver aquela coisa do imediatismo, né? Que eu falei aqui, do marshmallow. Vamos viver agora, o hoje, né? Vamos ser felizes hoje. E ok, a gente tem que viver o presente, desfrutar do presente, isso não é ruim. O problema é que muitas pessoas estão tomando decisões baseadas nisso. E acabam, e estão construindo uma história, né? E eu profetizo que vocês vão construir histórias que vão ser inspiradoras, né, para outras mulheres. Tá bom? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Alguém quer colocar alguma questão? Colocar um exemplo? A gente tem 4 minutinhos. Eu também quero orar com vocês, porque eu sei que talvez aqui tenham mulheres que estejam vivendo momentos difíceis, em que precisam tomar algumas decisões, e a gente vai orar e vai pedir a Deus que Deus dirija a sua vida nesse momento. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, nós vamos orar então para a gente terminar, tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Deus, porque a gente tem falado aqui de princípios tão importantes para a nossa vida. São coisas simples, Deus, mas que na prática, na nossa rotina, no nosso dia a dia, às vezes são tão difíceis da gente viver. Pai, mas eu creio, Senhor, que o Teu Espírito está em nós. O Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos deu habilidade, o Senhor já nos deu, Senhor, sabedoria, e o Senhor tem sabedoria para nós todos os dias. O Senhor tem uma porção de sabedoria para nós todos os dias. Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, ajude a cada mulher que está aqui nessa classe. Deus, talvez algumas estejam enfrentando situações tão difíceis, que precisam, Senhor, tomar uma decisão. Deus, eu te peço, Deus, que Tu venha agora, Deus, com sabedoria, com instrução, Deus, com direção, Deus, para essas mulheres, para que elas tomem as decisões certas, Deus, e que elas vivam, Senhor, os Teus propósitos, os Teus sonhos para as vidas delas. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a colocar o nosso espírito em alta, Deus, e a nossa carne, Deus, precisa estar, Deus, debaixo, Deus, da Tua direção. Nós levamos, Senhor, como a Tua palavra diz, os nossos pensamentos à obediência de Cristo, porque nós entendemos, ó Pai, que quando a gente está na Tua direção, Deus, qualquer decisão que a gente tome, ela vai gerar uma recompensa maravilhosa, uma consequência de bênção, de prosperidade, de saúde, né? de vida, de relacionamentos abençoados. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Senhor, eu sei que a gente está lutando contra uma corrente que às vezes é tão forte, Deus, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está nos capacitando a viver os Teus planos e sonhos. Abençoa cada mulher, nos dá uma semana de vitória, uma semana cheia de sabedoria, uma semana que a gente vai tomar decisões certas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meninas. Que Deus abençoe vocês. A gente está aí juntos. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Deus é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente está precisando de força, se alegre em Deus. Seja grata a Deus pela sua vida, pelo dia de hoje, por tudo que Deus tem feito na sua vida. Tá bom?
É isso, gente. Um beijo para vocês. A gente se vê aí na próxima semana. Pode abrir o microfone aí para dar um tchauzinho. Tchau, bom dia Tchau, a todos. meninas. Tenham um Tchau. dia abençoado. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Tchau, Daqui a beijo, pouco. beijo. Bom dia, na Bora. graça do Senhor. Dia abençoado para Beijo todo no mundo. coração de todas. Amém. Fala, Cleide. Beijo. Tchau, gente. Um beijo. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Tchau. Fala, filho. Beijo, gente. A gente se vê. Cleide está na estrada, né, Cleide? Pois é, vamos lá visitar a nossa filhinha lá em Teresópolis. Ah, que legal. Estamos Deus indo. abençoe a sua viagem. Que Deus guarde vocês, a ida e a volta. Obrigada. Boa viagem. Tá bom, Maria obrigada. Angélica, Obrigada. querida. Ai, que bom Pra estar com todos. vocês, gente. Está sendo uma Até bênção. Mônica. Nossa, Uma bom bênção. demais. Beijo, saudades. Me sinto Tchau. tão honrada de ter Tchau, vocês aqui. Leandra. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, Beijo gente. pra todos. Tchau, tchau.